Olá, meu nome é Matheus Serpa, eu sou aluno de doutorado em computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sob orientação do professor Felipe Navô e co-orientação do professor Antônio Beck. Eu vou apresentar o nosso trabalho atenuando a contenção nas unidades de execução com mapeamento Instruction Aware. Então, hoje em dia, a maior parte dos processadores multicore, se não todos, implementam alguma forma de SMT, de simultâneos multithreading. Essa técnica ela vai permitir que múltiplas threads executem instruções em unidades de execução de um mesmo core. Então, isso foi desenvolvido porque quando uma thread faz acesso à memória, ela vai ficar parada esperando o retorno desse acesso, e enquanto isso as unidades de execução daquele core vão estar livres. Então, o que é feito? Outra thread vem e executa naquelas unidades livres do core. Isso vai resultar no aumento do throughput do processador, porque mais threads vão estar executando no mesmo intervalo de tempo. O problema disso é que elas vão estar compartilhando recursos, porque executando no mesmo core, a gente vai ter as caches, as filas de instrução e as unidades de execução únicas que são divididas entre todas as threads que estiverem executando lá. E essa disputa por recursos, em geral, na maior parte das aplicações, vai ter um efeito negativo no desempenho delas e também do sistema como um todo. Só que essa degradação do desempenho ela vai variar de acordo com as aplicações e de quanto elas interferem uma nas outras. O estado da arte ele tem proposto algoritmos para diminuir essa injustiça que ocorre no momento do escalonamento e ali da alocação dos recursos, só que a maior parte deles ou utiliza simuladores para validar a técnica deles, então não executam numa máquina real, ou só leva em consideração a memória cache, então os efeitos negativos na memória cache. Não, eles não levam em consideração efeitos negativos em unidades de execução, por exemplo. Então, se a gente tiver duas aplicações que geram efeitos negativos nas unidades, mas não geram na cache, porque, por exemplo, estressa um pouco ela, essas soluções podem tomar uma decisão que não é a melhor para aquele conjunto de aplicações. Então, nesse sentido, que o nosso objetivo é propor um mecanismo que não vai se basear apenas na memória cache, mas vai se basear no padrão de instruções que as aplicações executam, para assim poder reduzir a contenção nas unidades de execução desses processadores SMT. Aqui tem um breve roteiro, então, eu comentei sobre a introdução, agora eu vou falar do impacto da contenção nas unidades de execução, depois uma análise da degradação de desempenho, o nosso mecanismo Instruction Aware, os experimentos, resultados e as conclusões. Então, em processadores SMT, como eu já mencionei, as unidades de execução são compartilhadas. Em geral, esse compartilhamento é feito pelas threads que estão executando no mesmo núcleo. Quando isso ocorre e as duas threads requisitam a mesma unidade de execução, o escalonador de hardware ele vai decidir qual vai executar. Uma delas vai executar e a outra vai ficar parada esperando para poder prosseguir depois. Então, buscando entender melhor esse comportamento, quais são os aspectos negativos de acontecer isso, a gente criou um micro benchmark que ele vai fazer o que? Ele vai executar tipos de instrução isolados. Então, se eu quero executar só branch, eu posso pedir para ele executar. Se eu quero só soma, só multiplicação, sobre inteiro, sobre ponto flutuante, só acesso à memória, eu consigo dizer isso para esse micro benchmark. Além disso, a gente pegou esse micro benchmark e a gente buscou avaliar o impacto dele sobre três cenários. Então, o cenário A é o cenário onde a gente só tem uma thread executando em cada núcleo. Então, a gente não tem interferência nenhuma, todos os recursos daquele núcleo vão estar dedicados a essa única thread. No cenário B, a gente vai ter duas threads executando no mesmo núcleo, só que elas vão executar o mesmo tipo de instrução, por exemplo, soma em ponto flutuante. Então, o que vai acontecer é que essas duas threads vão estar competindo, vão estar concorrendo ali pelos mesmos recursos. E o cenário C, a gente tem duas threads executando, só que elas executam diferentes tipos de instrução. Então, a concorrência vai diminuir, principalmente nas unidades de execução.
Então vale aqui mencionar que o cenário A, a gente vai rodar um número X de threads, enquanto nos cenários B e C, a gente vai rodar um valor que é o dobro que X. Então aqui a gente tem um gráfico para a gente visualizar melhor quais são os efeitos, qual é a degradação de desempenho que ocorre em cada um dos cenários. Então no eixo X a gente tem as aplicações, no eixo Y a gente tem o tempo de execução normalizado ao cenário A. Então o cenário A é aquele cenário onde só uma thread executa em cada core e ela tem todos os recursos disponíveis. Então a gente normalizou para esse cenário. Cenário B e cenário C, a gente vai executar o dobro de threads e a gente quer ver o que vai acontecer. Então algumas das observações que a gente trouxe aqui é que o tipo de instrução ele afeta diretamente, porque a gente tem diferentes resultados de desempenho que variam de instrução para instrução. E a gente vê que o melhor desempenho por thread ele vai ocorrer no cenário A, aquele cenário que a gente executa só uma thread por core. Entretanto, a gente tem o cenário C, que a gente consegue executar o dobro de threads sem ter uma degradação de desempenho tão grande. Então, essa degradação ela varia de 0 a 5% para a gente executar o dobro de threads. E a gente também pode ver aqui nesse gráfico que a gente não quer o cenário B, onde as duas threads estressam as mesmas unidades, porque a gente tem uma perda de desempenho que vai até 120%, dependendo do caso. Então, baseado nessa nossa motivação, nesses nossos experimentos, a gente propôs um mecanismo que ele é instruction aware. Então, ele vai levar em consideração o padrão de instrução para decidir em qual core cada thread vai executar. Então, a gente tem o primeiro passo, que é executar as instruções. Esse nosso mecanismo ele é online, então ele vai, a partir da execução das instruções, das aplicações, ele vai decidir onde mapear cada uma. Então, não precisa fazer nenhuma modificação no código-fonte. A gente utiliza o LD Preload. Então, ele consegue injetar o código na aplicação do usuário, de maneira a gente conseguir obter informações sobre a topologia da máquina e também detectar o padrão das instruções. Para detectar esse padrão, o que a gente faz é coletar alguns hardware counters, contadores de hardware, utilizando a biblioteca PAP. Depois que a gente coleta esse padrão de instrução para cada uma das threads, a gente passa para um algoritmo de mapeamento que ele vai decidir onde alocar cada uma delas. Esse nosso algoritmo de mapeamento, ele é, então, a complexidade dele é n log n, sendo que n é o número de threads. Então, assumindo que a gente tem um processador executando 100 threads, o nosso n seria 100 e não seria tão custoso para ser feito em tempo de execução. Por fim, a gente mapeia as threads para os núcleos, tudo de forma transparente, utilizando o SCAD Set Affinity. Então, o usuário pode utilizar o nosso mecanismo. Para isso, basta ele dar um export no LD Preload do mecanismo e executar as suas aplicações. Nenhuma alteração precisa ser feita no código do usuário. Nossos experimentos a gente fez em um processador Intel Xeon Gold, que é uma microarquitetura Skylake. São 24 núcleos mais hyperthread, o que significa que a gente está executando 48 threads nesse processador. A memória dele é 192 GB e nesses experimentos, para ter um conjunto de instruções heterogêneo, a gente executou duas aplicações, cada uma com 24 threads. Então, dessa maneira, a gente vai ter execuções heterogêneas e não homogêneas numa mesma aplicação. Nossa metodologia, a gente utilizou o nosso micro benchmark para validar e a gente também utilizou o benchmark NAS, a versão OpenMP classe C. Novamente, cada experimento vai executar duas aplicações do NAS com 24 threads cada uma. A gente compara o nosso mecanismo com o padrão do Linux, né, o default do Linux, e um mapeamento round robin, onde a gente mapeia, então, as threads de 0 até 47 em cada um dos cores. Os resultados, a gente vai apresentar o tempo de execução da thread mais lenta normalizado ao padrão Linux. Thread mais lenta
porque a gente está interessado em ver o desempenho do sistema como um todo, né? Então não importa para nós a thread que executou mais rápido, a gente pega a mais lenta. Nossos experimentos são 30 execuções, que foram feitas de forma aleatória, e também quem acessar o arquivo lá do nosso artigo vai ver lá que tem o link do GitHub do nosso micro benchmark e também de todos os nossos experimentos. Os resultados, como a gente pegou o benchmark NAS, que tem 9 aplicações, a gente executou 2 aplicações de cada vez, isso faz que para cada uma delas, se a gente fixar uma aplicação, a gente tem outras 8 que a gente pode colocar como co-aplicação. Então, como isso gerou vários plots, 9 plots, a gente resolveu então mostrar de uma forma simplificada aqui. Claro que todos esses plots estão disponíveis lá no nosso artigo. Então, para tornar a visualização nessa apresentação mais fácil, mais amigável, a gente formou grupos de aplicações de acordo com o comportamento das instruções delas. Então, a gente tem o grupo 1, que são aplicações que a maior parte das instruções são de ponto flutuante, que é o BT ou LU. Grupo 2, a gente tem D inteiro, que é o MG. Grupo 3, Load, CG, SP e UA. E o grupo 4 é um grupo com 3 aplicações, EP, FT e S, que tem as suas instruções bem balanceadas. Então, uma quantidade parecida de load inteiro, uma quantidade parecida de load e ponto flutuante, entre outros. Então aqui a gente tem os resultados para cada um do grupo. No eixo X a gente tem o grupo, lá no fim a gente tem a média, e no Y a gente tem o tempo de execução normalizado ao padrão Linux. Então o Linux é 100%. Se a gente tiver um valor maior que 100% é porque ficou mais lenta a execução. Se tiver um valor menor é porque ficou mais rápida. Então, o nosso mecanismo, se a gente olhar lá os experimentos aplicação a aplicação, ele não é o melhor para todas, mas na média de cada grupo e na média geral, a gente conseguiu melhorar o desempenho na média em 20% em relação ao padrão Linux. Okay? Então, em geral, a gente está ganhando quando as threads que estão executando, elas têm diferentes tipos de instrução. Então, se eu pego 2 aplicações do mesmo grupo e eu executo elas, a gente não consegue melhorar o desempenho porque as instruções delas são parecidas e isso vai diminuir o desempenho do processador. Aqui a gente tem as conclusões, então. A gente viu que o efeito da contenção nas unidades de execução é relevante e ele tende a aumentar em multicores no futuro, porque a gente acredita que o número de threads por core vai aumentar, o número de recursos também vai mudar, a gente pode ter mais recursos compartilhados, ou seja, esse tipo de técnica como apresentada aqui vai ser muito importante. A gente também mostrou o impacto do compartilhamento das unidades de execução lá com o nosso micro benchmark, e uma das nossas principais contribuições é que, diferente do estado da arte que está focando só na memória, a gente também explorou outros aspectos como o tipo de instrução e quais unidades de execução cada thread estressa mais. Por fim, nosso mecanismo, então, ele teve uma melhoria de desempenho de 17,1% comparado ao padrão Linux e até 27,2% comparado ao round robin. Trabalhos futuros, a gente quer implementar os mecanismos do estado da arte, aqueles que focam na contenção na memória cache, para ver se realmente o nosso mecanismo gera resultados melhores do que o deles. E a gente também quer entender se a gente vai ter que usar um mecanismo que foca só em memória ou um mecanismo que foca só no padrão da instrução, ou se a gente vai precisar misturar os dois de forma a ter um desempenho ainda melhor. A gente também quer avaliar o impacto que o nosso mapeamento ele gera na ocupação e na utilização das memórias cache, porque dependendo da decisão que a gente tomar, a gente pode estar degradando o desempenho da memória cache. Ok? Eu agradeço pelo tempo de todos. Obrigado e estou aberto a perguntas.